começar mais um estudo. Hoje nós vamos entrar numa nova porção, dentro ainda do capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 16 do Evangelho de Mateus. No último estudo nós abordamos aqui essa pausa que nós comentamos, de Mateus, para falar de alguns assuntos no meio da narrativa dos 10 milagres que nós estamos estudando. Então, como a gente já vem reforçando, Mateus vai narrar para nós, depois do Sermão do Monte, 10 milagres de Jesus, tá? Em clara referência aos 10 sinais que Moisés operou no Egito quando libertou o povo de Israel. Então, da mesma forma, de novo, eu estou reforçando, Mateus vem registrar para nós que Jesus era o Messias esperado, e aí ele faz esse paralelo claro aqui entre os sinais operados por Moisés no Egito e agora os sinais operados pelo Messias, os sinais operados por Jesus, tá? Só que no meio dessa narrativa de 10 milagres, Mateus ele dá algumas pausas. Na verdade, ele dá duas pausas. A primeira a gente já viu, que é quando ele trata sobre o preço do discipulado. Lembra? Quando dois discípulos abordam Jesus falando que querem segui-lo, e aí Jesus deixa muito claro qual é o custo envolvido em segui-lo. Então nós estudamos isso, o custo de seguir a Jesus. E depois, Mateus traz mais 3 milagres e dá uma nova pausa. Nessa nova pausa, ele fala primeiro dessa porção onde ele conta o chamado dele, ou seja, no meio dessa cena onde Jesus está realizando os seus sinais, ele para chamar Mateus, e Mateus narra para nós como foi esse chamado, como foi que Jesus o encontrou, onde Jesus o encontrou, como que Jesus o chamou, certo? Que nós vimos no estudo passado, e logo em seguida, Mateus faz o link do seu chamado com uma nova pergunta, um novo questionamento dos discípulos agora de João Batista, a respeito de um outro assunto, que é o assunto do jejum. E aí a gente pode perguntar, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Por que esses dois textos, ou melhor, esses dois eventos estão conectados aqui? Por que Jesus fala a respeito do chamado de Mateus e logo depois linka com essa dúvida dos discípulos de João Batista sobre o jejum? Se você ler o texto corrido, você vai ver que o chamado de Mateus está muito ligado com o fato do questionamento da estrutura religiosa da época. A estrutura religiosa da época, com seus mestres da lei e os fariseus, eles estavam incomodados com o fato de Jesus não só se relacionar com pessoas que eles consideravam pecadores, não só ele fazia isso, como ele comia com essas pessoas. E para o judeu, comer com alguém significa intimidade. O judeu não te chama para a mesa se ele não estiver disposto a ter uma relação de intimidade com você. Então, quando o religioso da época, o fariseu, ele olha para Jesus, que se diz o Messias, certo? E vê esse homem chamando um homem como Mateus, que era um publicano, um homem completamente rejeitado pela sociedade da época, como alguém que era pecador. Vê Jesus comendo com essa pessoa, para eles isso é muito estranho. Então eles começam a duvidar disso, ou começam a questionar por que o Messias lidaria com esse tipo de gente. E aí foi a resposta que nós tivemos aqui no estudo passado. Lembra? Qual que é o critério de Jesus para chamar as pessoas? O único critério
que você tem, o único requisito que você tem que ter para Jesus te chamar é ser um pecador. E aí, e aí eu queria te perguntar, você é um pecador? Se você for um pecador, uma pecadora, você está apto para se tornar um discípulo de Jesus. Esse é o único critério. Se você for um pecador ou uma pecadora, você está apto. Só que para a estrutura religiosa isso é um escândalo, tá? E aí agora, no final dessa história, quando eles terminam de ouvir a, a, o discurso de Jesus do porquê ele senta com esse tipo de gente, porque Jesus termina falando que eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ou seja, Jesus deixa claro que a missão dele é resgatar aquilo que estava perdido. Não satisfeitos com essa resposta, agora eles vão para um outro lado. Que aí agora conecta esse texto aqui. Porque eles tentaram questionar Jesus sobre a postura de Jesus de andar, sentar e comer com pecadores. Jesus responde. Eles não satisfeitos perguntam agora para Jesus por que é então que os discípulos dele não fazem aquilo que os outros fazem. Então percebe que eles mudam um pouco o foco? Tá bom, Jesus, então já que o Senhor veio resgatar os perdidos, ok, tá tudo bem. Então vamos falar agora dos seus discípulos. Os seus discípulos, que são aqueles que andam com você. É a pergunta inicial do texto. Por que é que eles não jejuam? Isso aqui é uma afronta, vamos dizer assim, não só aos discípulos que não jejuavam, mas ao mestre que não os ensinou a jejuar. Percebe? Isso aqui é uma crítica mais ou menos assim, ó. Quando eu quero criticar o pai, por exemplo, se alguém quiser criticar o meu pai, qual que é a melhor forma? É falar assim, ó, nossa, seu Antônio, os filhos do seu irmão são tão educados, mas os seus... Ele está falando mal dos filhos ou ele está falando mal dele? Está falando mal do pai. Essa pergunta aqui dos discípulos de João Batista, ela é uma crítica direta a Jesus. É como se eles estivessem falando assim, é sério mesmo que você não ensinou eles nem a jejuar? Entende? Então percebe como o contexto aqui é um contexto de crítica ao ministério de Jesus, é um contexto de olhar com desconfiança para o ministério de Jesus, né? E aí Jesus vai lidar com isso aqui, é o que nós vamos entender. Como que Jesus lida com essa percepção deles a respeito de Jesus e também a respeito do jejum. Então nós vamos falar sobre essas duas coisas. Como que é a percepção a respeito do que Jesus está fazendo e a percepção também a respeito do jejum, tá? Então nós vamos ler aqui o texto e aí a gente vai entendendo aqui esses versículos mais ponto a ponto, tá bom? Diz assim, lá em Mateus, no capítulo 9 ainda, no versículo 14. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe. Isso aqui logo depois de Jesus ter respondido lá os fariseus sobre o fato dele comer com pecadores, né? Logo em seguida, diz o texto, então os discípulos de João vieram, né, assumiram ali a palavra e perguntaram-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Versículo 15. Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo
em vasilha de couro nova ou em odres novos, né? Como diz outras versões. E ambos se conservam. Quando você olha para esse texto aqui, aparentemente ele é meio enigmático, né? Jesus responde, mas ele responde de uma forma não tão direta, ele responde com uma parábola, e aí pode ser que a gente fique um pouco confuso com essa resposta de Jesus. Mas eu queria aqui tentar esclarecer um pouco essa resposta de Jesus para ficar bem claro na nossa mente o que ele está ensinando aqui nesse texto, tanto para os discípulos de João Batista que perguntaram, quanto para nós hoje, tá? E a primeira coisa que fica evidente aqui, quando os discípulos de João Batista perguntam isso, é a forma como eles formulam a pergunta. Eles dizem assim: por que nós e os fariseus jejuamos? Tem dois tipos de pessoas aqui, tem dois grupos aqui. Tem o jejum praticado pelos discípulos de João e tem o jejum praticado pelos fariseus. E aí o terceiro grupo de pessoas são os discípulos de Jesus, que segundo eles, não jejuam. Tá? E aí a resposta de Jesus, ela vai considerar também esses três grupos. Jesus vai responder por que os discípulos de João jejuam e qual é a motivação deles, está tudo embutido nessa resposta. Por que os fariseus jejuam e qual que é a motivação deles, e por que os discípulos dele ainda não jejuam, mas chegará um tempo em que vão jejuar. Tá? Então, a primeira questão aqui é o jejum praticado pelos discípulos de João. Então, por que nós jejuamos e os seus discípulos não? O versículo 15 se refere ao jejum dos discípulos de João, quando ele diz que como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? É uma pergunta que Jesus faz para atiçar a memória dos discípulos de João. Sabe por quê? Você vai lembrar que lá no Evangelho de João, no início do ministério de Jesus, quando ele chega para ser batizado por João Batista, há uma revelação clara do céu, uma voz audível do Pai dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Passa-se um tempo e Jesus começa a batizar também. E aí os discípulos de João Batista chegam para ele, enciumados, e falam o quê? Aquele homem de quem o Senhor testemunhou está batizando do outro lado. E muitas pessoas estão indo até ele. Ou seja, eles ficaram preocupados com o ministério de João Batista. Certo? Qual que é a resposta de João Batista? A noiva é do noivo. E o amigo do noivo fica feliz quando ouve a voz do noivo. E aí ele termina: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista chama Jesus de o noivo. Olha a resposta que Jesus dá para os discípulos de João Batista aqui. Vocês não estão percebendo que quem está com vocês é o noivo de quem o seu mestre ensinava? E para o judeu, essa metáfora do noivo aponta para o profeta Isaías, que dizia que o Senhor é o noivo de Israel. Então, quando Jesus se apresenta como sendo o noivo, ele está aqui reafirmando a sua identidade, a sua divindade. E ele está respondendo para os discípulos de João Batista exatamente isso. Olha, vocês, juntamente com João, viviam uma vida de jejum e arrependimento na espera do Messias. O ministério inteiro de João Batista era jejuar, pregar e orar a respeito da vinda do Messias.
Desde o ventre foi profetizado que ele abriria o caminho para a chegada do Messias. Qual que era o ápice da vida de João Batista? A chegada do Messias. Era isso que ele esperava e era isso que ele ensinava para os seus discípulos. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: vocês não perceberam ainda que o noivo já chegou? Vocês ainda estão jejuando na espera do noivo, se arrependendo e clamando pela vinda do noivo, e não perceberam que o noivo já está entre vocês. Consegue perceber? O noivo de quem João Batista testificou está aqui. O noivo está aqui, mas vocês não perceberam. E esse é o primeiro tipo de jejum. O jejum dos discípulos de João representa o jejum daqueles que viviam antes do Messias e ansiavam pela vinda do Messias. E eles jejuavam numa intenção de arrependimento e contrição para que o Messias viesse em seu favor, para que o Messias viesse para a sua salvação. Esse era o intuito do jejum dos discípulos de João. Então aqui Jesus responde: vocês estão jejuando porque esperam a chegada do noivo, mas o noivo já está aqui. É por isso que vocês não estão vendo os meus discípulos jejuarem, porque os meus discípulos já entenderam e creram que o noivo está entre eles. E aí eu queria te perguntar, em que grupo você está? Entre os que ainda não perceberam que o noivo já veio e que o reino de Deus está entre nós? Sabe, nós vamos ver mais para frente isso. As pessoas sofrem porque não discernem os tempos. Elas vivem como se Jesus ainda não tivesse vindo, como se o reino de Deus não tivesse aparecido, e como se a justiça de Deus em Cristo ainda não tivesse nos alcançado. E aí você vive uma vida clamando por algo que Deus já te deu. Esse era o cenário dos discípulos de João Batista. Eles viviam e estavam vivendo, clamando por algo que estava bem na frente deles. E aí eu queria te contar uma boa notícia. Tudo que Deus tem para você, Ele já te deu em Cristo Jesus. Você não precisa mais ficar buscando algo fora disso. Ou você não precisa mais tentar merecer algo fora de Cristo Jesus. Eu vejo muitos irmãos que ainda se apegam em tentar convencer a Deus a abençoá-lo, convencer a Deus a ouvi-lo, convencer a Deus a respondê-lo, quando na verdade Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Quando Ele já nos justificou, e uma vez que Ele nos justificou, a Bíblia diz que Ele ouve a oração do justo. Ele te ouve não porque você é justo em si mesmo, mas porque em Cristo Jesus você foi justificado e justificada. Então nós precisamos discernir os tempos e discernir as coisas para que não vivamos como os discípulos de João, que estavam diante do noivo, mas não desfrutavam do noivo, porque achavam que ainda não tinha chegado. Percebe? Então, esse é o primeiro grupo, os discípulos de João, que jejuavam esperando pelo Messias que já estava entre eles, eles não tinham percebido. Agora, o segundo grupo são os fariseus, porque eles falam nós jejuamos e os fariseus. Agora, o jejum dos discípulos de João era esse jejum de contrição, de expectativa pela vinda do Messias. O jejum dos fariseus não tinha nada a ver com isso. O jejum dos fariseus tinha a ver apenas com um ritual
religioso. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana apenas com a intenção de se mostrar mais piedosos do que os outros, vamos dizer assim. É exatamente essa postura que Jesus condena lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 e no capítulo 6, onde ele fala assim: quando vocês forem jejuar, não façam como os fariseus e os hipócritas, que tocam trombetas, ou que saem com o rosto desfigurado, para que os outros percebam que eles estão jejuando. Não, 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 não. Quando você for jejuar, lave o rosto, se arrume. Ninguém precisa saber, o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, essa prática que Jesus está condenando é a prática dos fariseus. Porque a motivação dos fariseus para jejuar não era a mesma dos discípulos de João Batista. A motivação dos fariseus era apenas externa. Era uma motivação religiosa. Como diz Jesus, para serem vistos pelos homens. E aí eu te pergunto, você faz o que faz para que as pessoas tenham uma boa impressão de você? Ou você faz o que faz por uma convicção? Percebe? O jejum dos fariseus era um jejum de fachada. Porque eles queriam manter aquela fachada, aquela pose, aquela aparente piedade que Jesus condena e diz que, na verdade, eles são como sepulcro caiado. Por fora é muito bonito, mas por dentro não tem vida. Então esse era o jejum dos fariseus. E aí Jesus fala que virão dias quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Aqui Jesus está falando sobre os discípulos dele. E aí eu quero falar com vocês. Os discípulos de Jesus não jejuavam porque, como o próprio Jesus disse, eles entenderam que eles estavam desfrutando da presença do noivo. Certo? Só que Jesus não disse que essa condição de ausência de jejum dos seus discípulos duraria para sempre. Ele diz que vai chegar um tempo em que eles vão jejuar. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Nós, discípulos de Jesus, devemos jejuar. A expectativa de Jesus é que a gente jejue. Mas a gente vai jejuar por quê? A resposta está no texto. Porque o noivo será tirado. Jesus está aqui claramente se referindo à sua morte, ressurreição e ascensão. Quando Jesus volta ao Pai, depois de ressurreto, aí sim os discípulos passam a jejuar. Mas agora, diferente do jejum dos discípulos de João e dos fariseus, nós jejuamos porque quando jejuamos, nós temos a oportunidade de sentir a presença do noivo da mesma forma como sentíamos quando ele estava aqui. O jejum dos discípulos de Jesus é um jejum de desfrute do noivo. Você não jejua para esperar ele vir porque ele já veio. Você também não jejua por um simples ritual porque não faz sentido. Você jejua porque quando você jejua, você desfruta da presença do noivo. Da mesma forma que aqueles discípulos desfrutaram quando ele estava com eles. Sabe o que ele disse? Da mesma forma que eles experimentam essa alegria e essa presença enquanto eu estou aqui, quando eu for tirado e eles começarem a jejuar, eles vão experimentar essa mesma presença. Sabe? O nosso jejum não tem a ver com barganha.
Nosso jejum não tem a ver com mover a mão de Deus. Nosso jejum hoje tem a ver com desfrute. O nosso jejum tem a ver com intimidade. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo. Você já pensou nesse termo? Sacrifício vivo? A gente já ouviu isso tantas vezes, né? Que para nós parece um termo normal, sacrifício vivo. Mas não existe sacrifício vivo. Sacrifício envolve morte. Da onde que Paulo tirou sacrifício vivo? Para ter sacrifício tem que ter morte. Concorda? Sacrifício vivo nós apresentamos quando nós jejuamos. Porque quando você jejua, você abre mão daquilo que é essencial à vida. Em outras palavras, você está dizendo para Deus que a sua vida é menos importante. Mais importante é a comunhão com Ele do que a sua própria vida. Nos apresentarmos como sacrifício vivo envolve a prática do jejum. O jejum talvez seja a prática espiritual que mais se encaixa na expressão sacrifício vivo. Claro que o sacrifício vivo envolve outros tipos de renúncia, certo? Mas talvez a principal prática espiritual que defina o sacrifício vivo do cristão seja o jejum, que é onde você abre mão do alimento, que é aquilo que te mantém vivo, para estar com Ele. Então eu queria que você abrisse hoje os seus olhos para a prática do jejum. Por muito tempo, nós temos negligenciado essa prática. Se você perguntar hoje, quantos irmãos praticam de forma regular o jejum espiritual, você vai ficar assustado com a resposta. É bem perto de zero. Bem perto de zero. E a gente aqui não está falando de jejuns prolongados, de jejuns de 3 dias, 7 dias, 40 dias, como faziam, né? E ainda fazem alguns poucos irmãos. Se você perguntar quantos de nós, discípulos de Jesus de hoje, deixaram de fazer uma refeição, que seja um almoço, a maioria de nós não faz, não fez. E às vezes os que fazem na motivação errada. Fazem como uma moeda de troca, imaginando que porque estão se sacrificando, Deus vai fazer o que eles querem que Deus faça. Deixa eu te dizer algo. Nunca use Deus como um meio para o seu fim. Nunca use Deus como um meio para o seu fim. Isso é ego, isso não é espiritualidade. Isso não é evangelho. Nós não usamos Deus para alcançar aquilo que nós queremos. Quando você vai para Atos dos Apóstolos e vai ver a prática do jejum, sabe quando que eles jejuam? Quando eles precisam tomar uma decisão importante, por exemplo, enviar alguém em missão evangelística, e aí eles precisam de direção do Espírito para enviar e saber quem é que eles devem enviar. Sabe como que eles decidiam isso? Com jejum. Então eu jejuo não para Deus fazer o que eu quero, eu jejuo para fazer o que Deus quer que eu faça. Eu não jejuo, eu vou repetir. Eu não jejuo para que Deus faça o que eu quero. Eu jejuo para ficar sensível à voz de Deus e fazer a vontade dele e não a minha. O jejum mata o ego. Agora, se você jejua
para mover a mão de Deus, é o seu ego que está fazendo. Não deveria ser essa a nossa motivação. A motivação do jejum praticado pelos discípulos de Jesus é comunhão com o noivo e morte do ego. É ouvir a voz de Deus. É estar sensível à voz de Deus. Amém? E aí Jesus termina com essa parábola. E essa parábola está intimamente ligada ao jejum, porque em todos os evangelhos é relatado essa parábola depois da explicação do jejum. Não tem como a gente falar que não tem a ver. Que é a parábola do pano novo, né, do tecido novo em roupa velha e do vinho novo em odre velho. Jesus finaliza essa resposta com essa parábola que nos ensina muito. O que Jesus está dizendo para aqueles homens e agora diz para nós é o seguinte: sabe qual é o problema de vocês? Vocês estão tentando entender o novo de Deus com base nas estruturas velhas. Vocês estão tentando entender o reino de Deus que eu trouxe com base nas crenças antigas de vocês. Os discípulos de João ainda esperando o Messias, enquanto o Messias está entre eles. Os fariseus presos até o talo nos costumes, na lei, na religião, em tudo aquilo que eles criaram, em todo aquele arcabouço que eles criaram de regras. E aí Jesus fala, olha, não é sábio você pegar um tecido novo para remendar uma roupa velha. Não faz sentido. Você já imaginou uma pessoa fazendo isso? Imagina, eu te dou um tecido novo. Aí você, ao invés de usar esse tecido novo para fazer uma roupa nova, o que você faz? Você corta o tecido novo para remendar a roupa velha. Isso é inteligente? Mas por que Jesus está falando isso? Porque ele sabia que algumas pessoas fariam isso. Algumas pessoas tentariam a proeza de pegar o tecido novo, recortar ele e remendar naquilo de velho que ela tem, ao invés de se revestir do novo. A mesma lógica se aplica ao vinho e ao odre. Só que o vinho e o odre têm ainda uma implicação mais profunda. Porque o vinho novo aponta diretamente para a nova aliança. A nova aliança. Quando Jesus, na última ceia, inaugura a nova aliança, o que ele diz? Bebam deste cálice, pois ele é o sangue da nova aliança. A referência do vinho é a nova aliança no sangue de Jesus. Você não vai desfrutar da nova aliança se o seu odre for ainda baseado nas estruturas da velha. Como que você vai entender o jejum ou a ausência de jejum, no caso dos discípulos de Jesus, se a sua estrutura, o seu odre, ainda está baseado na velha aliança, na estrutura antiga? Não dá certo. Se você pega um vinho novo, e aí vinho novo e vinho velho é vinho fermentado e ainda não fermentado. O vinho novo é o vinho que ainda não fermentou. Ele ainda está em fase de fermentação, ele vai expandir. Se você coloca esse vinho novo em um odre velho ressecado, esse vinho novo, quando ele começa o processo de fermentação, ele vai arrebentar o odre. O odre não está preparado para esse vinho novo, ele é muito potente. Aí você perde o vinho e perde o odre. É isso que acontece quando você tenta misturar a velha aliança com a nova.
Nenhuma nem outra tem efeito. Não dá para você misturar as antigas práticas com aquilo que Jesus trouxe. E é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui, quando ele termina com essa parábola. Olha, vocês podem desfrutar do vinho novo que eu vim trazer para vocês. Mas para isso, vocês vão ter que abandonar as velhas estruturas. E aí o odre sou eu. O odre é você. E a pergunta que fica hoje para nós é: que tipo de odre tenho sido? Será que eu tenho sido esse recipiente adequado para receber o vinho novo? Ou as minhas estruturas são baseadas em estruturas antigas que não me permitem receber o vinho novo? E isso é algo que só você e o Espírito Santo podem responder. E sabe o que eu te aconselho? Use o jejum para descobrir. Use essa arma poderosa do jejum para sondar o seu coração. E enquanto jejua, pergunte ao Espírito Santo: como está o meu odre? Será que eu tenho deixado de receber do vinho novo porque o meu odre não está adequado? E aí você fala com ele: eu quero um odre novo, eu quero um coração novo, eu quero uma mente renovada. O odre é o seu coração, é a sua mente. Se você não tiver a mente renovada pelo Evangelho, o vinho novo não vai ter efeito. E aí você vai viver como os discípulos de João ou os fariseus, sem discernir os tempos e sem desfrutar daquilo que poderia estar desfrutando, que é o vinho. Amém? E aí talvez você me pergunte: jejum ou no jejum? Acho que ficou bem respondido. Jejue, mas jejue como aquele que tem saudade do noivo e que mata o ego. Durante a sua prática do jejum, o eu deve morrer. A minha vontade deve morrer. Essa é a arma mais poderosa que Deus nos deu para matar o velho homem. Por muito tempo, eu não entendia como eu poderia fazer isso. O apóstolo Paulo, ele fala assim: façam morrer. É uma ordem para nós. Façam morrer o velho homem. Em outras palavras, matem a velha natureza. Mas aí eu pensava: como eu posso fazer isso? Sabe como você pode fazer isso? Jogando o velho tecido inteiro fora e se revestindo do novo. E você faz isso através da prática do jejum. Quando você jejua, a velha natureza perde a força. Se você domina a sua boca, você domina o seu corpo. Tem muita gente que quer fazer jejum de muita coisa. Ah, posso fazer jejum de internet? Posso fazer jejum de celular? Pode ser a dúvida, né? Posso fazer jejum de chocolate? Não, que é comida. Posso fazer jejum de esporte? Posso fazer jejum de não sei o quê? Pode, você é livre. Mas a minha sugestão é que você comece pelo jejum de comida.
se você consegue controlar a questão da comida, você consegue controlar o resto. Percebe? A comida é o mais básico, é o mais essencial, é aquilo que a gente faz quase que naturalmente. E é por isso que Jesus nos deu essa arma. Porque uma vez que nós temos domínio sobre isso, fica mais fácil dominar sobre o resto. Então, o estudo de hoje é uma compreensão desse texto, uma compreensão da resposta de Jesus. Mas mais do que isso, é um convite de volta à prática do jejum. Eu queria te convidar a voltar a praticar. Você que já jejuou, que já teve experiências com Deus e parou por algum motivo, te desafio a voltar. Você que nunca fez, que nunca experimentou, experimente. Mas não perca de vista a motivação correta. Amém? Muitos irmãos jejuam pelo motivo errado e aí não desfrutam. Lembre-se disso, os discípulos de Jesus jejuam porque sentem saudade do noivo e porque querem fazer morrer o seu ego para ouvir a voz de Deus. Se você precisa de uma direção de Deus, precisa tomar uma decisão importante, jejue. Deixa o seu eu morrer, deixa o seu eu se calar, para que você ouça a voz de Deus com mais clareza. Amém? Que o Senhor possa revelar ainda mais sobre essa porção, sobre a beleza do jejum ao seu coração. Eu espero que esse tempo breve que a gente teve aqui te inspire a se aproximar ainda mais do noivo através da prática do jejum. Tá bom? Porque muitos irmãos consideram a oração, a esmola, né, a oferta, como práticas essenciais de todo cristão. E tá certo. Mas você lembra que Jesus colocou o jejum na mesma categoria? Oração, jejum, esmola. Ajuda aos necessitados, oração e jejum. Práticas simples, mas que têm um poder transformador sobre a nossa vida. Amém? Deus abençoe.